e o versículo é o de número 31. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 31. Enquanto você vai abrindo aí, né? Vou fazendo aí uma inveja santa. Sexta-feira nós tivemos o churrasco dos homens. Os homens que tiveram lá foi bênção. Não foi, amados? Foi um churrasco maravilhoso. Você que não pôde ir, alguns irmãos me mandaram mensagem, não puderam ir por motivos diversos, mas haverão outras oportunidades, que você possa estar lá juntamente conosco, foi bênção. Encerramento hoje da escola bíblica também foi ótimo para os adultos aí, né? A gente se divertiu, teve gincana, a gente brincou, foi ótimo também. Ano que vem a gente está preparando no Senhor aí algo novo para a turma de adultos, todas as turmas na verdade, né? Que ano que vem a gente possa aí continuar firme na EBD. Agora voltando para as escrituras, Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo de número 31, assim está escrito na palavra de Deus: aqui posso, pois, comparar os homens desta geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças, que ficam sentados na praça, e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Somente até aí. Você pode deixar sua Bíblia aberta mesmo aí em Lucas capítulo 7. Feche os seus olhos por mais um breve momento. Vamos orar. Senhor Deus Santo, nós acabamos de ler tua santa palavra, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que eu lhe peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Fala conosco aquilo que o Senhor quer e somente aquilo que o Senhor quer. Oh Deus, essa igreja é tua, este povo é teu, Senhor. Então fala com eles aquilo que o Senhor deseja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Esse texto que nós acabamos de ler, aqui em Lucas capítulo de número 7, nós percebemos que Jesus está comparando aquela geração que ele descreve aqui. Está comparando aquela geração como crianças. Ele está comparando aquela geração ali que está ouvindo ele a crianças. Eu acho interessante porque as crianças, elas possuem qualidades únicas, qualidades que as destacam, qualidades que muitas vezes, características, que as tornam muito admiráveis, né? Uma casa que não possui crianças, com certeza é uma casa menos vívida, e também é uma casa menos bagunçada, é claro. Mas com certeza, nós admiramos as crianças, porque elas possuem em si uma certa inocência, a qual nós admiramos. Elas possuem em si uma capacidade de perdoar, né, de esquecer, muitas vezes quando são feridas e machucadas, de uma forma muito rápida, de uma forma muito fácil, uma coisa que, por exemplo, os adultos não têm. A criança, ela também possui em si uma dependência muito grande dos seus pais. É interessante que lá em Lucas, capítulo 18, versículo 16, Jesus, em certa passagem, ele diz que as pessoas deveriam deixar as crianças se chegar até ele, porque a essas crianças pertencia o reino dos céus. E inclusive, ele diz nesse mesmo texto lá de Lucas 18, que aqueles que desejassem herdar o reino dos céus, precisariam ter um coração como de uma criança. Nesse sentido, deveriam ser dependentes de Deus, deveriam ser aptas a perdoar com mais facilidades, deveriam cultivar uma inocência.
mas também é claro que toda criança precisa crescer. Vocês hão de concordar comigo que um bebê, ele é muito fofinho, ele é muito bonitinho, ele é muito gostosinho, mas chega um tempo que a gente já não dá mais conta de trocar tanta fralda. Chega uma hora que a gente fala, nó, tá na hora, né? Tá na hora de começar a crescer. Chega uma hora que nós queremos que as crianças cresçam, porque é natural, é algo que nós desejamos, é algo que nós esperamos, que as crianças, elas passem pelo processo natural do crescimento. E se isso não acontece da maneira a qual nós entendemos que é a maneira correta, inclusive nós nos preocupamos, nós procuramos médicos especialistas, se as nossas crianças não estão se desenvolvendo da maneira que nós achamos que elas deveriam se desenvolver, porque não é natural. O natural é que uma criança cresça, o natural é que uma criança se desenvolva. A minha filha, por exemplo, né, a menor que estava aqui em cima, ela é um pouco menor para a idade dela, ela tem 11 anos, né, ela tem aquela taxa de crescimento, você que já levou seus filhos no pediatra, eles têm lá uma curva de crescimento, né, e ela está sempre abaixo da curva de crescimento, tem lá o máximo e o mínimo, e ela está sempre liberando o mínimo para baixo, e é claro que isso me preocupa eu, minha esposa, e o que a gente faz? A gente procura um médico, porque a gente entende que isso não é algo natural, isso não é algo normal, e o médico então ele vai investigar, ele vai lá fazer um exame da idade óssea da criança para ver se corresponde à idade biológica, ele vai fazer um exame de DNA lá do cariótipo tipo B para entender se na genética dela possui algum traço no DNA dela que indica uma falha no crescimento, vai fazer um tipo de exame no hormônio do crescimento para ver se está corretamente, porque o comum, o normal, é que, apesar de nós amarmos as crianças, nós queremos que elas cresçam. Essas minhas filhas também, elas me pedem colo todo dia. Elas falam assim, a menorzinha principalmente, ela fala, pai, você precisa me dar 3 colos por dia. Eu falo, filha, a minha coluna já não dá conta de 3 colos por dia. Aí ela cobra. Aí eu falo, filha, 1 dá, né? E ela cobra. Aí, de vez em quando ela fala assim, pai, vai chegar um dia que você vai sentir falta. Ela fala, ela joga sujo. Ela fala assim, chegará um dia que você vai sentir falta. Eu vou falar, filha, chegará esse dia, mas ele ainda não chegou, né? A cada dia basta o seu próprio mal, né? Eu sei que um dia eu vou sentir falta, eu sei disso, todos nós vamos sentir falta, mas nós queremos que as nossas crianças cresçam. E por que eu estou insistindo nessa ideia? Eu estou insistindo nessa ideia, é porque o texto aqui demonstra de uma maneira clara, que aquela geração era uma geração infantil, era uma geração que já havia passado o momento dela crescer, ela não deveria ser mais uma geração infantil, ela já deveria ter entendimento o suficiente para crescer. Por isso o tema dessa mensagem nesta noite, o pessoal da mídia sempre, né, gosta de colocar o tema lá, o tema da mensagem nessa noite é uma geração infantil. Nós iremos ver por que essa geração era infantil, e muito mais entender por que essa geração infantil, serei o mais breve possível, porque a hora se avança, muito mais do que entender por que aquela geração era infantil, é entender que também ainda hoje nós estamos sendo infantis, porque não adianta nada a gente falar que 2000 anos atrás havia uma geração infantil e a gente sair daqui apenas com conhecimento histórico. E a nossa ideia aqui não é da aula de história, né? A nossa ideia aqui é permitir que a palavra de Deus mude o nosso coração. Essa é a nossa ideia, né? Então, voltando ao texto, a gente precisa voltar um pouco mais. Se você não fechou da sua Bíblia, no capítulo 7 de Lucas, bem no início, se a sua Bíblia tiver um título, provavelmente ela vai estar falando aí sobre a cura do servo do centurião, alguma coisa assim relacionada a um centurião.
o que acontece? No início do capítulo 7, existe ali um trecho onde Jesus, ele cura o servo de um centurião. O centurião, ele era ali um soldado, né, um chefe de uma distribuição de soldados romanos. Ele tinha um servo que estava doente, e ele foi até Jesus, e Jesus então, né, cura o servo daquele centurião, certo? E logo depois dele fazer isso, nos próximos versículos, nós vemos então que Jesus, ele ressuscita o filho de uma viúva, né? A viúva da região de Naim. Então, nós vemos 2 milagres que Jesus faz. O primeiro, ele cura alguém, e o segundo, ele ressuscita alguém. E então, quando nós vamos lá para o versículo de número 18, do capítulo de número 7, diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-lhes ao Senhor para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Jesus faz esses 2 milagres, e diz que esses milagres, eles se espalham, de tal forma que os discípulos de João vão até João, aqui é João Batista, vão até João Batista e contam aquilo que Jesus está fazendo. E o que acontece aqui? Acontece que neste trecho da história bíblica, João Batista está preso. E aqui nós vamos um pouco na história de João Batista. O nascimento de João Batista, por si só, já é um nascimento miraculoso. Os seus pais já eram de idade avançada, né? E a mãe de João já não poderia ter filhos, né? Isabel, ela era de uma idade avançada, ela era estéril, não poderia ter filhos, né? E a história conta, então, que por um milagre, o anjo Gabriel avisa a este casal que eles terão um filho, né? Diz que o filho deles terá uma missão específica. Essa missão seria preparar o caminho para o Messias, preparar o caminho para Jesus. E então ali ela é engravida de uma forma miraculosa, e ela fica grávida de João Batista. No caso, Isabel, ela era parente de Maria, né? De tal forma que João Batista e Jesus, eles eram parentes em algum grau. Algumas Bíblias vão dizer, inclusive, que Maria e Isabel, mãe de João Batista, eram primos. Portanto, João Batista e Jesus poderiam ser primos de segundo grau. O fato é o seguinte, que João Batista, ele já nasce desde o ventre da sua mãe, de uma forma miraculosa, e já nasce já com um propósito divino, com o propósito de preparar o caminho para o Messias, preparar o caminho para Jesus Cristo. E então, o texto já, quando fala de João Batista, ele já pula mais para frente, e já mostra que João Batista inicia o seu ministério. Ele tem um ministério de pregação no deserto da Judéia. Ele é um homem peculiar, né, que veste roupas peculiares, né, roupas ali feitas com couro de camelo. Ele tem uma alimentação peculiar, com mel silvestre, com gafanhotos, e ele tem uma pregação dura. A pregação dele é a respeito do arrependimento. Ele está pregando que as pessoas devem se arrepender, porque o reino dos céus está próximo. A pregação de João Batista, ali no deserto da Judéia, é justamente uma pregação de arrependimento, que as pessoas devem se arrepender. E por isso João Batista começa a batizar as pessoas, porque o batismo de João é um batismo de arrependimento. As pessoas que vão até João e se arrependem, são então por eles batizadas. Então, a história vai nos contar que Jesus chega até ele, e então João Batista vê, por meio de Deus, ele tem um sinal da pomba que desce sobre Jesus. Ele vê então e aponta: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele reconhece Jesus como Messias, como o Cordeiro de Deus, como aquele a quem a profecia havia profetizado no Antigo Testamento, como aquele a quem ele estava preparando o caminho, a tal ponto então que ele sintetiza todo o ministério dele.
O ministério de João Batista é sintetizado praticamente lá em João, capítulo número 3, quando ele diz aquela célebre frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque o ministério de João Batista não seria a de que ele se tornaria popular. O ministério de João Batista não seria a de que ele teria muitos seguidores. Não seria de que ele seria um grande pregador, mas seria que ele apontaria para Jesus. Isso parece ser até um pouco contraditório, porque se nós formos parar para pensar, parece que o sucesso do ministério de João Batista dependeria do seu fracasso. Porque para o chamado de João Batista fazer sentido, ele deveria perder seguidores, porque os seus seguidores deveriam não seguir ele, deveriam seguir Jesus. Os seus seguidores não deveriam seguir ele, os seus seguidores deveriam seguir Jesus. Ele então diz essa célebre frase: é necessário que eu diminua e que ele cresça. E a verdade é que realmente ele foi sendo diminuído, a tal ponto que, como ele tinha essa pregação de arrependimento, ele era alguém que sempre apontava o pecado de uma maneira muito veemente, né? Ele chamava os líderes religiosos de raça de víboras. Ele dizia que o machado estava posto na árvore, né? E a árvore que não desse fruto seria cortada e seria lançada no fogo. A Bíblia nos conta que ele denuncia o pecado do governador da época lá, né? O pecado de Herodes. Herodes estava se deitando com a esposa do seu irmão Filipe, né? Herodias, no caso. Ele aponta o pecado dele, que ele não poderia fazer isso, e por causa disso, então, João é preso. João Batista é preso porque ele está apontando o pecado das pessoas. E aquilo que ele disse, importa que eu diminua para que ele cresça, estava se concretizando de uma maneira cada vez mais real na sua vida. E eu sei que muitas vezes nós cantamos canções belas aqui, canções que falam como hoje nós falamos aqui: eu te entrego tudo. Não foi isso que nós cantamos hoje? E isso traz um pesar muito grande, porque se nós formos parar um pouco para pensar e sermos bem realistas com nós mesmos, é muito possível que o momento no qual o crente mais mente é no momento no qual ele canta. Porque talvez quando ele é confrontado com aquilo que ele diz com suas bocas, talvez não seja bem isso que ele esteja disposto a fazer. Talvez, se você parar para pensar, o que é entregar tudo para Deus, e se talvez ele realmente te cobrar você entregar tudo, talvez você não suporte ainda isso. Por isso é necessário muita cautela e muita humildade diante de Deus, sabe? Muita humildade para a gente chegar diante de Deus, e muitas vezes a gente ser sincero o suficiente para às vezes dizer assim: Senhor, talvez eu não consiga te entregar tudo ainda, mas eu quero te entregar tudo. E se o Senhor me ajudar, se o Senhor me fortalecer, se o seu Espírito estiver dentro de mim, e se você me ajudar, se o Senhor me fortalecer, talvez então, somente aí talvez, eu consiga te entregar tudo. Eu quero transformar isso num desejo sincero do meu coração, mas confesso que preciso da sua ajuda. E a gente vê que João Batista, ele diz: é necessário que o Senhor cresça, né, para que eu diminua. E agora ele preso na prisão, ele ali é encarcerado, o ministério de Cristo crescendo, ele ouve falar dos milagres. O texto que nós lemos aqui em Lucas capítulo número 7, o versículo de número 19, acompanhe comigo, capítulo 7, versículo 19, ele diz aí: enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro?
Então observem aí, que neste momento de dor, neste momento de angústia, João ele começou a duvidar. Antes ele tinha certeza. Quando ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas agora preso, encarcerado, solitário, sozinho na prisão, a dúvida bate em seu coração, e ele manda os discípulos perguntarem: é o Senhor mesmo ou é outro? E quem sou eu para analisar a vida de João? Quem sou eu para dizer aqui que João era uma pessoa de pouca fé? Assim como ele falou de Jesus, ele fala com Jesus, né? Quem sou eu para desatar as sandálias dos seus pés? Eu acho que cada um de nós também poderia falar de João Batista. Quem somos nós para desatar as sandálias de João Batista? O fato é que muitas vezes, nos momentos de dor, de angústia, as dúvidas podem sobrevir, as dúvidas podem bater no nosso coração, e isso significa uma coisa: significa que nós somos humanos, significa que nós temos nossas fraquezas. Mas observe para quem João Batista ele demonstrou os seus anseios, suas perguntas. Ele procurou Jesus, sabe? Ele foi consultar Jesus. Claro que ele não poderia ir pessoalmente porque ele estava preso, mas no seu momento de angústia, no seu momento de dor, no seu momento de fracasso, quando ele estava preso ali, ele não foi consultar ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Ele não se sentiu envergonhado daquilo. Ele falou com os seus discípulos: vão lá e perguntem a Jesus se é ele mesmo ou se é outro. E precisa ter coragem de fazer isso. Bom, pelo menos eu acho, né? E aqueles dois discípulos foram até Jesus, se aproximaram-se de Jesus e perguntaram, versículo número 20, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: é tu mesmo que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem, anunciem a João que vocês viram e ouviram: cegos veem, aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos evangelhos, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A resposta de Jesus é mais ou menos assim: olha, é o seguinte, diz para ele assim, diz para ele que os sinais já estão aí, diz para ele que a resposta que ele precisa já foi dada, aquilo que ele precisava saber já foi dito, aquilo que ele precisava conhecer para saber a respeito disso, já foi anunciado. Meus irmãos, muitas vezes aquilo que nós precisamos saber já lhe foi dito, já lhe foi anunciado, já lhe foi pregado, você já leu, já lhe foi anunciado. Sabe de uma coisa? Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus sendo anunciada? Foi uma vez? Foram 2 vezes? Foram 3 vezes? Foram 4 vezes? Quantos apelos vocês já ouviram? Quantas vezes são necessárias serem repetidas as mesmas coisas? Quantas vezes são necessárias? Sabe, muitas vezes as respostas que nós precisamos já foram dadas, já foram ditas, já foram reveladas. Eu sei que é verdade que muitas vezes as dores que nos acompanham, elas podem anuviar os nossos pensamentos, elas podem trazer dúvidas ao nosso coração. Eu sei disso muito bem, porque eu também passo por isso. Mas uma coisa eu faço, o que o Senhor nos lembra é aqui: lembre-se que o Senhor já falou com você. Lembre-se que o Senhor já falou com você. Lembre-se que essa não é a primeira vez que o Senhor falou com você. Essa não é a primeira vez que o Senhor te alertou. Você não precisa de mais revelação. Você não precisa de mais milagres. Você não precisa. É claro que nós queremos. É claro que Deus pode dar. É claro que nós oraremos por isso. É claro que nós buscaremos por isso. É claro que Deus é misericordioso para ainda fazer muito mais. Eu creio, mas se Ele ainda não fizer, Ele já fez mais do que suficiente.
se ele ainda não fizer mais nada na minha vida, eu tenho certeza que o que ele já fez foi o suficiente. Basta você se lembrar, para João Batista, tudo que ele já tinha visto, tudo que ele já tinha vivido, era o suficiente. Ele não precisava de mais nada. E aqueles discípulos, eles foram embora, dar a notícia para João Batista. E ali, o que Jesus diz? Jesus, então, a partir do versículo de número, vamos aqui, a partir do versículo número 24, diz assim: depois que os mensageiros de João foram embora, versículo 24, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho para ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Então, observem bem, depois que os discípulos foram embora, falarem com João, então Jesus, ele resolve dar um bom testemunho de João, porque talvez as pessoas que tivessem ouvido a resposta de Jesus para os discípulos de João, talvez elas tivessem pensado assim: viu só, João não é ninguém, viu só, aquele João lá no deserto, ele era um qualquer, porque Jesus acabou de falar que bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim, dando a entender que talvez João estava se escandalizando nele, então João não era ninguém. Mas aqui o que Jesus faz? Jesus faz questão de dar um testemunho de João Batista. Jesus faz questão de deixar muito claro de que João Batista, ele foi o maior homem nascido entre aqueles de mulher. E ele traz até um versículo aqui um pouco enigmático, porque ele diz no versículo de número 28, que os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele, é maior do que João. Existem alguns entendimentos a respeito deste versículo, né? Porque ele diz que João é o maior dentre os nascidos de mulher, todavia o menor no reino de Deus ainda é maior do que João Batista. Alguns pais da igreja, como Crisóstomo, entendiam que Jesus estava fazendo referência a si mesmo. Ele estava querendo dizer assim: olha, João foi o maior profeta que existiu, todavia, o menor no reino dos céus. E aqui, alguns pais da igreja, como Crisóstomo, diziam que o menor no reino dos céus, ele estava fazendo referência a si mesmo, a Jesus, porque ele era mais novo do que João Batista, 6 meses mais novo do que João Batista, e o seu ministério estava iniciando, né? E o ministério de João Batista estava há mais tempo do que o de Jesus, e porque Jesus se enxergava como um servo, como o menor entre todos os irmãos. O próprio Lutero, da Reforma Protestante, ele também entendeu dessa forma. Mas também existe o entendimento que o que Jesus estava querendo dizer é que João Batista, ele foi o maior profeta da antiga aliança, porque ele foi o último a anunciar a vinda do Messias, e portanto ele foi o último profeta debaixo da antiga aliança, portanto ele foi o maior profeta da antiga aliança. Porém, todos aqueles que estão debaixo da nova aliança, têm uma revelação maior, porque vivenciaram a morte, o sacrifício de Jesus Cristo, e a sua ressurreição, de tal forma que aqueles que vivem debaixo da nova aliança, eles possuem então, um maior privilégio, do que aqueles que não viveram debaixo da nova aliança. O fato é que Jesus então, ele continua aqui, dizendo justamente o texto que nós lemos no começo. Ele então aponta para aquela geração, e diz que aquela geração é como uma geração de crianças. Vamos voltar ao texto, capítulo número 7, agora, o versículo é o de número 28,
capítulo de número 7, versículo de número 31. Aqui posso, pois, comparar os homens dessa geração. Prosseguiu Jesus, com que se parece? São como crianças. Estou lendo na NVI, viu? Tem alguns aí que dizem que são como meninos, que ficam sentados na praça, gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Então aqui, Jesus começa a tecer uma crítica sobre esta geração. E qual é a primeira crítica que ele tece sobre essa geração? A primeira crítica que ele faz sobre aquela geração, essa geração que é infantil, essa geração que é imatura, é que é uma geração que não aceita correção. Versículo 30 aí. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então observem, eles estão dizendo então que os líderes religiosos daquela época, eles eram uma geração infantil, uma geração de meninos, justamente porque eles não aceitavam correção. Como eu disse, João Batista, ele tinha a sua pregação, uma pregação muito veemente contra o pecado, e ele aponta o pecado daquela geração, e ao invés deles se arrependerem, ao invés deles realmente fazerem uma análise interior e tentarem entender o que eles estão fazendo de errado, ao invés deles aceitarem a correção, na verdade eles não aceitam ser batizados por João, eles não aceitam o conselho de Deus, eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam a correção do Senhor. Aquela era uma geração incorrigível, uma geração que não poderia ser corrigida, que não aceitava correção. Oh, meus amados, essa não é uma característica somente daquela geração. Ainda hoje nós temos pessoas que não aceitam correção. Nós temos pessoas que saem das igrejas, porque são corrigidas. Elas são corrigidas e ao serem corrigidas, o que elas fazem? Saem da igreja. Montam outras igrejas. Procuram pastores para si que concordam com seus erros. Montam igrejas para si que concordam com seus erros. É uma geração de pessoas incorrigíveis. Oh, meus amados, Deus não está à procura de pessoas perfeitas, porque sabemos muito bem que pessoas perfeitas estão em falta no mercado. Se é que elas existem, eu ainda não a encontrei. Mas Deus procura pessoas ensináveis, pessoas que estão dispostas a ser corrigidas, sabe, pessoas que estão dispostas a abaixarem a cabeça de vez em quando, sabe, abaixarem a cabeça e pelo menos pensarem, pelo menos refletirem, será que eu posso estar errado? Será que isso que a pessoa está me falando faz algum sentido? Será que esse tipo de correção faz sentido? Mas me parece muito mais ao contrário. Me parece que, ao invés das pessoas aceitarem correção, parece que elas procuram justificativa para os seus próprios erros e procuram justificativas para continuarem sendo da mesma forma. Entendam bem, se a igreja que você entrar não mudar você nem um pouquinho, alguma coisa está errada. Ô igreja, tem alguma coisa que está errada, ou é você que não está aceitando ser corrigido. Você consegue compreender isso? Se você está lendo a Bíblia, e nada que você está lendo está mudando a sua vida, alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está fazendo sentido, sabe? Se você está lendo a palavra de Deus, e aquilo que ela está falando com você não está te mudando nem um tiquinho, nem um jeito que você fala, nem um jeito que você conversa com o seu patrão ou com o seu subordinado, nem um jeito que você trata a sua esposa, seu filho, nem um jeito que você trata o seu marido, nem um jeito que você trata o seu vizinho. Se
Se for para continuar do mesmo jeito, que sentido faz? Sabe? Nós precisamos aceitar correção. E entendam bem, eu não estou aqui tentando corrigir ninguém, até porque eu não conheço ninguém a ponto de poder corrigi-los, até porque eu, acima de todos, preciso de correção. O que eu estou tentando dizer é que, se nós não estivermos dispostos a ser corrigidos, alguma coisa não está legal, porque Jesus critica essa geração, porque eles não aceitavam correção. E não somente isso, além de não aceitarem correção, essa geração também, ela nunca estava satisfeita. Vamos ler o versículo de número 32. Versículo número 32. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e berrão, amigo de publicanos e pecadores. Então observe, essa geração nunca estava satisfeita. Quando veio João Batista, como eu disse, era uma pessoa mais rígida, ela tinha uma pregação mais dura. Os caras, não, esse cara tem demônio, não, a gente não aceita esse cara. Quando veio Jesus, que era uma pessoa mais sociável, era uma pessoa, né, que estava mais receptiva, não, esse cara aí é um comilão, beberrão. Observe, eles nunca estavam satisfeitos, nada estava bom para eles, nada satisfazia eles. Aquela geração era uma geração que nada satisfazia eles. Observem bem, ainda hoje, em nossa geração, muitos têm sido assim. Nada está bom, louvor está ruim, palavra está ruim, oração está ruim, enfeite está ruim, cantor está ruim, está tudo ruim, nada satisfaz, nada. E às vezes nós vemos, nós temos aquela tentação, sabe de quê? A tentação de agradar todo mundo. E essa é uma tentação muito difícil, sabe por quê? Porque quando você tenta agradar alguém que nunca está satisfeito, você está sempre rebolando, sabe? Você está sempre tentando fazer alguma coisa, você está sempre tentando agradar, mas essa geração nunca se satisfaz, nunca está satisfeita. É por isso que uma geração que vive de modismo, você tem que ficar inventando coisa o tempo inteiro, você tem que ficar inventando moda o tempo inteiro, porque se você não inventar moda, eles não ficam satisfeitos. E existe um grande risco, se nós começarmos a tentar atrair essa geração que não se satisfaz, porque essa geração que não se satisfaz é uma geração carnal. E como que você atrai pessoas carnais? Se não por coisas da carne. Se você começa então a atrair pessoas carnais, com coisas que agradam a carne, nós teremos uma igreja de pessoas carnais, sabe? Se nós começamos a fazer coisas carnais para atrair pessoas carnais, nós teremos uma igreja carnal. Nós teremos uma igreja simplesmente carnal. Nós devemos ser mais confiantes na palavra de Deus. Nós temos que ser mais confiantes de que ela é suficiente em si mesma. Nós temos que ser mais confiantes que o Espírito Santo, ele é o único capaz de convencer, ele é o único capaz realmente de entrar no seu coração e te convencer de qualquer coisa. O pregador pode subir aqui, pode berrar, pode chorar, pode suar, pode tremer, pode falar bonito, falar feio, fazer rir, fazer chorar. Sem o Espírito Santo, tudo isso não será um mero falatório. Se a gente não aprender a confiar no Espírito Santo, se não for Ele, e somente Ele, nada fará sentido. Eu gosto muito de uma história do Billy Graham, que diz que ele encontrou um homem, ele estava no aeroporto, ele encontrou um homem lá, um homem num estado deplorável, no aeroporto,
E aquele homem, no estado deplorável, chegou até ele e falou: Billy Graham, reconheceu ele, era muito famoso, claro. Billy Graham, nó, que bom que eu estou te vendo aqui, né? Ah, que bom, cumprimentou ele. Aí, Billy Graham, que bom que eu estou te vendo assim, aqui. Foi você que me converteu. Falou assim com ele. Sabe o que o Billy Graham respondeu para ele? Virou para ele e falou assim: realmente é visível que quem te converteu fui eu. Porque se fosse o Espírito Santo, você não estaria nesse estado deplorável que você está. Então a gente corre risco. Se a gente confiar em coisas carnais para convencer as pessoas, a gente corre o risco de convencer elas de algo. Mas convencer é diferente de converter. Convencer alguém é muito diferente de converter. Alguém só pode nascer de novo. Alguém só pode receber vida se o Espírito Santo de Deus der vida. Ninguém tem essa capacidade, nenhum pregador, nenhum cantor, ninguém. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Essa geração não se satisfazia. E por último, e nada mais, aquela geração era uma geração superficial. Sabe por quê? Eles analisavam a superfície. Eles viram João Batista e viram aquele homem, está no versículo 32 que a gente leu. Viram aquele homem, né? Versículo número 32. Viu aquele homem que jejua e não bebe vinho. E o que eles disseram de João Batista? Tem demônio. Viram a superfície. Homem estranho, vestido estranho, costumes estranhos. Tem demônio. Analisou a superfície. Viu Jesus? Aquele cara lá, andando com essas pessoas estranhas aí, né? Andando nessas festas aí. Não cheira bem. Era uma geração superficial, que analisava apenas a superfície. Eles batiam o olho, batendo o olho, já julgavam: é isso, pronto, acabou, é isso. Mais do que nunca nós corremos esse risco. Nós corremos o risco de sermos essa geração superficial. Nós somos bombardeados de informações o tempo inteiro. Informação daqui, informação dali, notícia daqui, notícia dali, notícias de todos os lados. E nós somos então quase que convocados a emitir opiniões rápidas. Você precisa tomar decisões rápidas, opiniões rápidas. Você precisa dizer se você é a favor ou contra. Você precisa dizer se você vota em fulano ou cicrano. Você precisa dizer se você apoia esse ou aquele. Você precisa dizer se isso é de Deus ou se isso não é. Tudo baseado em análises superficiais. Parece que pensar virou um crime. Parece que analisar qualquer coisa virou um crime. Parece que parar para pensar virou um crime. Uma geração superficial, que analisa somente a superfície, não consegue ir além da superfície. E por causa disso, eles rejeitavam o conselho de Deus, que estava tanto na vida de João Batista, quanto na vida do próprio Jesus Cristo. Mas nós devemos nos afastar dessas coisas. Nós devemos remoer aquilo que ouvimos. Essa pregação que você está ouvindo, você não precisa concordar com ela. Você não precisa falar assim: concordo com o que você falou. E muito menos você precisa falar: discordo do que você falou. Existia um certo pensador aí que falava que a gente tinha só 2 neurônios, né? Era o neurônio do concordo e do discordo. Só esses 2 neurônios. Não, você não precisa disso não. Você pode chegar na sua casa, ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, falar: Senhor, fala comigo, deixa eu ler essa palavra aqui, deixa eu ruminar ela, deixa eu discernir ela, fala comigo através dessa palavra, porque eu tenho certeza que se você gastar esses minutinhos fazendo isso, esses minutinhos, gente, 5 minutinhos, chegando na sua casa, pedindo a Deus: Deus, fala comigo, e lê. Eu te garanto que esses 5 minutos poderão ser muito mais úteis
do que esses 40 que eu te preguei. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus e oração ao mesmo tempo. Não que isso não seja a palavra de Deus e oração. Não que isso não seja. Não que isso não seja. Mas é porque eu creio que o Senhor quer falar com você individualmente. E eu creio que individualmente na sua casa talvez seja um ambiente mais propício. Talvez você esteja com menos sono. Talvez você, sabe? Talvez você esteja mais receptível. Amém? Se levante, vamos orar. Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Se qualquer coisa do que foi falado fez sentido para você, apresente diante de Deus agora nesse instante. Aleluias. Oh Deus, abra seu coração para o Senhor nesta noite. Peça que Ele fale contigo, que o Senhor fale contigo, que a palavra de Deus fale contigo. Oh Senhor, venha nos corrigir nesta noite, Senhor, a começar de mim, Senhor. Oh Deus, nós não queremos ser uma geração incorrigível, Senhor. Nós queremos ter corações ensináveis, Deus. Oh Deus, nós queremos ter corações quebrantáveis, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, nós não queremos cantar palavras vazias, Senhor. Oh Deus, nós não queremos, Senhor. Oh Pai amado, nos ajuda. Nós confessamos que somos tão falhos, Deus. Nós confessamos, Senhor, que falhamos tantos e tantas vezes, Deus. Mas nós lhe pedimos, nos ajuda, Senhor. Oh Deus, tenha paciência conosco. Assim como o Senhor teve com João Batista, tenha paciência conosco, Senhor. Oh Deus, nessa noite eu coloco diante do Senhor cada coração que aqui está. Oh Deus, vai sondando cada coração. Vai sondando cada mente, Senhor. Vai sondando, Senhor. O Senhor sabe que cada um precisa de Ti. O Senhor sabe como cada um aqui está, como cada um aqui chegou, Senhor. Não permita que saia da mesma forma que entrou. Que cada um aqui seja tocado por Tua palavra e somente por Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que faz divisão entre alma e medulas. Oh Senhor, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, nós confiamos em Ti, Espírito Santo. É só o Senhor que pode convencer e converter nesta noite. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Faça a Tua obra aqui nesta noite, Senhor. Converta os nossos corações a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, que nós sejamos tocados pelo Senhor, que nós sejamos encontrados por Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
certa vez, o discípulo de Jesus estava ali com Jesus. Jesus pregava uma palavra dura ali, uma palavra de confronto, né? E Jesus perguntava ali, e muitos iam saindo. Jesus perguntava a Pedro: Pedro, não vai com os outros? Não, Senhor, para onde irei? Só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Então, irmãos, se sairmos da presença do Senhor, para onde iremos? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. A gente sabe, né, que saímos da presença do Senhor, não tem outro lugar. Você que provou, né, das delícias do Senhor, não cabe mais a mim, a você, assentar-se na roda dos escarnecedores. Então, irmão, que essa palavra venha ficar na tábua do meu coração, na tábua do seu coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. A caminhada com o Senhor, ela é difícil. A caminhada com o Senhor, né, ela é difícil, ela é árdua, mas é o caminho que nos leva à vida eterna. Então, irmão, tem luta, tem dificuldade, tem perseguição, tem peste, tem fome, tem nudez, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia. Após, né, irmãos, a gente está a bênção apostólica aqui, né, os irmãos Luiz Felipe, né, Jurema e Giovana, acompanha aqui, né, o Evaldo, a Gisélia, a Beatriz, né, vocês vão ali para as salas de boas-vindas, amém? Aquele que vocês pegaram os seus nomes, né, amém? Luiz Felipe, Jurema e Giovana, depois vocês acompanham ali os irmãos, aleluia, glória a Deus. Coloca a sua mão na posição de receber. Quem quer receber mais de Deus nessa noite? Glória a Deus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor Jesus o acompanhe. Glórias a Deus. Para que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça.